Como assim Okarun levou um fora da Momo e o clima ficou tenso? E que papo é esse de um encontro coletivo? Quer saber tudo que rolou no capítulo mais recente de Dandadan? Então se liga que eu vou contar tudo isso agora. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, Matheus aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, que capítulo foi esse, hein? Nossa senhora, mas o Tatsu veio numa ignorância, com os dois pés no peito, que até eu fiquei mal pelo Okarun depois de ler tudo que a Momo falou para ele. Mas calma galera, acalmem os ânimos, palma a palma, não priemos cânico, porque ó, eu digo para vocês que isso tudo não passa de uma encenação da Momo. Antes de você me chamar de louco, calma, assiste o vídeo que durante ele eu explico para vocês o meu ponto de vista, tá? Mas antes, se você já é inscrito aqui no canal, deixa aquele likezão para dar uma força para esse vídeo. E se é a sua primeira vez aqui, assiste o vídeo na moral. E chegando no final, se você curtir, deixa o like, se inscreve se quiser receber mais conteúdo de Dandadan. E agora com vocês, tudo sobre o capítulo 221, o conflito do Ken. A história retoma exatamente de onde paramos na semana passada. Momo afirma com todas as letras que jamais sairia em um encontro com Okarun, chamando ele do pior tipo possível, daqueles que forçam as pessoas a fazerem o que não querem. Será, Momo? Será mesmo que você não quer sair com Okarun? Okarun percebe na hora que a coisa desandou pro lado dele e, tentando salvar a situação, dá um clássico migué dizendo que tudo não passou de uma piada e que já tá indo embora. Mas a Momo insiste, dizendo que ela sabe que ele falou sério e praticamente o enxota da casa. Enquanto isso, a Vamola, tadinha, que não tem maldade nenhuma, se despede dele com um sorriso e um simples até amanhã. Momo então começa a voltar para dentro da casa, ainda reclamando da audácia do Okarun, enquanto a Vamola, sem entender nada, pergunta por que ela está tão brava. E logo em seguida vemos Okarun se martirizando mais uma vez, admitindo para si mesmo que foi impaciente e forçou demais a barra. Afinal, para Momo, ele ainda é só um cara que ela não conhece direito, e com isso o arrependimento bate forte. Só que nem tudo está perdido, meus amigos. Quando a Momo dá aquela espiadinha para trás, só para conferir se o Okarun realmente foi embora, lá está ela, bochechas coradas e aquelas famigeradas bolhas que, em Dandadan, nunca mentem. Alguma coisa foi sentida ali. E aí vamos lá galera, vamos agora falar um pouquinho sobre essa sequência. Dá para dizer sim que faltou paciência pro Okarun e que ele acabou mesmo que sem intenção impondo seus sentimentos para Momo, algo que até mesmo ele reconhece depois. E também que o resultado foi o único possível dentro dessa lógica, né? Um cara que ela ainda vê como estranho chega dizendo que ama ela e que ela ama ele de volta e logo em seguida chama ela para sair, né? Colocando desse jeito, é óbvio que a reação da Momo faz sentido. E eu até concordo que o Okarun realmente queimou um pouco a largada. Mas para mim, esse não foi o verdadeiro motivo da Momo ter explodido. Na minha interpretação, ela não ficou brava porque o Okarun é um nojento, como ela mesma fala um pouco mais à frente no capítulo. Ou porque ele tentou, entre aspas, obrigar ela a fazer algo que ela não queria. Vamos ser sinceros que ninguém obriga a Momo a fazer nada, né? Se ela não quer fazer uma coisa, ela simplesmente não faz. Então, ela ficou brava porque ela perdeu de novo a aposta, né? Ela perdeu o jogo. Isso colocou ela numa posição desconfortável, que ela se sentiu encurralada, sem controle algum da situação. E isso fez meio que ela surtar, porque pensem assim, se ela diz sim pro Okarun agora, é como se ela tivesse que admitir para si mesma que sente algo por ele. E a gente sabe que a Momo, mesmo antes de perder as memórias, sempre teve dificuldade para ser honesta consigo mesma. Do contrário, se ela mesmo não quisesse sair com ele, se ela realmente odiasse a ideia do encontro, ela nem teria aceitado jogar de novo. Como eu falei, ninguém obriga a Momo a fazer o que ela não quer.
ela teria batido o pé e dito que não iria e ponto final. Eu garanto que o Okarun não ia insistir, mas ela queria ganhar, porque daí ela poderia dizer para si mesma, beleza, não, ó, eu não vou no encontro, mas não é porque eu tô com medo de encarar esses sentimentos, é porque eu ganhei o jogo, então agora eu tenho controle, eu escolho o que vai acontecer. Mas a gente viu que esse não foi o caso, né? Ela acabou perdendo de novo. Porém, vamos seguir, porque esse assunto daria facilmente horas de discussão e a gente tem muito mais coisa para falar nesse capítulo. No dia seguinte, a caminho da escola, o Okarun decide fazer uma visitinha ao Manjiro. Ele quer agradecer pelo treinamento e contar que conseguiu usar o Kanabo de Oni. Mas, para a surpresa de Okarun, depois de vê-lo demonstrar o uso do bastão, Manjiro revela que não fazia a menor ideia de que aquilo era possível. Segundo ele, o Kanabo foi dado pela Seiko apenas como um amuleto de proteção, sendo que o filho da mãe, safado e mentiroso, tinha dito lá no capítulo 201 que aquilo era uma arma genuína. Então como que o filho da mãe não sabe que isso era possível de ser feito? Okarun então pergunta se toda aquela limpeza não fazia parte do treinamento, e Manjiro confirma que não, ele só colocou o Okarun para fazer o trabalho braçal que era dele. Caramba, galera, eu confesso que eu fui tapeado junto com o Okarun. Eu realmente achei que fosse um treinamento de verdade, ainda mais com todas aquelas instruções minuciosas. Mas no fim das contas acabou até ajudando o Okarun, né, de alguma forma, como a gente viu lá durante a batalha contra o Doris. Pouco depois, Okarun se encontra com Jiji e a Aira, que logo pergunta sobre o seu machucado, e ele explica que no caminho de volta para casa, acabou ficando preso no espaço vazio e sendo atacado novamente pelos serpianos. E aqui surge uma informação interessante, tá, galera? Porque o Okarun pergunta ao Jiji se ele não percebeu nada, já que o ataque aconteceu bem perto da casa dele, mas o Jiji diz que não fazia ideia do que estava rolando. Isso faz então o Okarun questionar se talvez o espaço vazio não fosse tão grande quanto ele imaginava. E é aqui que entra uma teoria minha pessoal. Eu acho que o espaço vazio pode ser ajustado conforme a vontade de quem conjura essa técnica, né? Tanto a área atingida dele quanto quem pode entrar ou não. Eu sempre achei estranho como naquela luta contra os pequeninos, só a Momo, o Okarun e a Aira conseguiram entrar no espaço vazio. Talvez agora a gente tenha uma pista do porquê, né? O Okarun comenta que graças ao amuleto da Seiko e à inteligência da Momo, eles conseguiram escapar. Algo que ele considera como um milagre, já que ambos estão sem poderes. E me chamou a atenção que enquanto ele falava, o painel escolhido para mostrar isso foi justamente o da Momo soprando o apito. Fica a pergunta, será que veremos a Momo agradecendo ao Conde Saint-Germain por isso nos próximos capítulos, né, pela ajuda que supostamente ele deu? Será que esse é o começo de uma aproximação maior entre ele e o grupo? Talvez até a da Momo, que a gente sabe que é a mais desconfiada. Isso pode ser, quem sabe, um foreshadow do que o plano do Conde Saint-Germain vai acabar se concretizando. O Okarun então pede para o Jiji e para a Aira que protejam a Momo sempre que possível. E a Aira pergunta sobre a Vamola, mas o Jiji explica que durante a luta contra o Camaleão Kaiju, o traje dela acabou sendo danificado e então está inutilizável por enquanto. A Aira então questiona se a Momo reconheceu os alienígenas e se isso não a fez recuperar as memórias, mas Okarun, visivelmente decepcionado, diz que não, embora ela esteja agora mais aberta ao assunto. Em seguida, Okarun pede para os dois testarem o Kanabo de Oni, mas mesmo sendo interrompidos pela Vamola, eu sinceramente não acho que eles também seriam capazes de usar. Eu gosto da ideia de que esse seja um poder exclusivo do Okarun, algo que somente ele consegue usar. E aí, meus amigos e amigas, acontece o inevitável. Pela primeira vez desde o ocorrido, Momo e Okarun cruzam olhares. Ela desvia o olhar com tanta força e irritação que faz o Okarun tremer na base, mas ele logo se recompõe. E como já era de se esperar, a Aira fica irritadinha com a reação da Momo e pergunta qual é a dela.
que responde que simplesmente não quer olhar na direção deles. Gigi, assustado, pergunta ao Karun o que tá rolando e ele, se fazendo de sonso, diz que não faz ideia. Só comenta que do nada o clima ficou pesado, sem motivo nenhum, e agora é a vez da Momo tremer. E a cara do Gigi nessa hora, meus amigos, mas eu dei risada com essa cara do Gigi, tipo ele suando todo, com a boca assim pra dentro, assim, muito bom, cara, Dandadan é muito bom. Mas enfim, continuando, a Momo, que não sabe brincar, já parte pra ignorância e pergunta o que o babaca tá resmungando, fazendo o Karun tremer na base de novo. E eu tenho que dizer que eu adorei essa parte, né, os dois tentando ali se manter firmes, manter as aparências, enquanto um faz o outro desmoronar por dentro. O Karun comenta que a Momo tá vindo com tudo e Gigi, totalmente confusa, pergunta se tá tudo bem mesmo. Aí ela explode de vez. Ela xinga o Karun novamente e solta a bomba, que ele só chamou ela para sair porque ganhou o jogo e portanto ele é um nojento. Momo, calma lá, quem é que você tá tentando enganar? Vamos fingir que a gente não viu poucos capítulos atrás os dois literalmente enrolados, um em cima do outro, e ela não falou nada, ela não reclamou, não deu um pio, e agora vem meter essa pra cima da gente? Também por isso, pra mim, que isso tudo não passa de um teatro, tá, galera? Pra mais uma vez se recusar a ser honesta consigo mesma. E digo mais, quem sabe essa não é a deixa perfeita pra Reiko Kashima voltar, hein? Vai que ela descobre que o Okarun chamou a Momo pra sair e levou um não. Ao ouvir isso, o Gigi fica completamente espantado. Ele sabia que o Okarun gostava da Momo, mas eu aposto que ele não esperava por essa. E essa já foi a segunda vez que o Gigi é passado para trás. A primeira foi lá no avião indo para Shimane, quando o Zuma disse que ia chamar a Momo para sair. Quem também se recusa a acreditar é a Aira, que pergunta pro Karun se isso é verdade. O Karun então tenta sair pela tangente dizendo que era tudo uma piada e que ele tá até envergonhado por a Momo ter levado a sério. Mas a Momo diz que não, que é coisa de verdade, porque ele chegou todo sério e encarou ela direto nos olhos. O Karun não deixa barato e diz que foi ela quem começou a competição, então agora ela que aguente as consequências. E essa cena, galera, ela me passou exatamente a mesma vibe daquela vez em que a Miko e a Kei pegaram os dois se beijando, né? Disseram que eles estavam se beijando. E aí eles começaram a se insultar ali só pra disfarçar. Ele então questiona o Karun sobre por que diabos ele chamaria a Momo pra sair, né? Isso é um absurdo, isso não entra na cabeça dela, como é que o Karun poderia fazer isso? E ainda solta que se essa piada fosse com ela, ela ficaria 100% feliz. E olha, aqui sinceramente eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de pena da Aira, tá? Pela reação dela, parece que ela ficou mesmo ofendida com essa ideia do Okarun ter chamado a Momo pra sair. O que é interessante porque no capítulo passado foi o Okarun que pareceu ofendido com aquela insinuação que a Momo fez. E o Gigi, do nada, já querendo que o Okarun ensine tudo pra ele sobre essa competição. Pois é, né, meus amigos? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Aí o caos toma conta de vez. A Aira parte para cima da Momo, que não deixa barato. Enquanto isso, o Okarun e a Avamola tentam separar a briga. Essa já é a segunda vez que o Tatsu mostra pra gente eles se encontrando para irem juntos para a escola, depois, né, do retorno da Momo ao normal. E também é a segunda vez que dá briga entre a Momo e a Aira. Até que do nada, a Avamola solta a frase que para tudo. Então vamos sair todos em um encontro. E ao ouvir isso, todo mundo simplesmente para no mesmo momento. Eles ficam ali se olhando, aquele silêncio. E tadinha da Avamola, olha só a carinha de preocupação dela em seguida, de desespero, dá até a dó de ver ela assim, cara. A cena então corta para o shopping, no que parece ser o dia seguinte, já que a gente vê a Kouki e a Rin passeando juntas e conversando tranquilamente ao invés de estarem na escola. Então, ou isso aqui é depois da escola, é o mesmo dia, só que depois da escola, ou isso aqui já é um próximo dia, talvez no final de semana. A Rin fica surpresa e feliz ao descobrir que a Kouki também gosta de vampiros assim como ela. E eu confesso que essas duas, aproveitando um tempo juntas, definitivamente não estavam na minha cartela de bingo. Mas foi uma surpresa muito bem-vinda, se você me perguntar.
E ao que tudo indica, uma nova amizade tá florescendo aí. E talvez seja a porta de entrada da Cooke para o grupo. A Rin pergunta para Cooke qual é o tipo favorito dela, linhagem pura, segunda geração ou servos? E a Cooke responde que são os servos. E depois a gente tem até uma frase um pouquinho meio sádica da Rin, se você me perguntar, que é ela dizendo que ela prefere os servos também, porque ela acha fascinante que eles não podem desobedecer aos seus mestres, né? Vamos tomar cuidado com a Rin aí, esses desejos meio mórbidos dela aí. Mas então elas são surpreendidas porque a escuridão cai e no fim do corredor, 3 figuras as aguardam. E aí fica a pergunta, serão esses mais capangas enviados pelos Serpos, já que tudo indica que elas estão dentro do espaço vazio, ou será que isso é obra do Barão Vermelho, agindo sem o conhecimento do Conde Saint-Germain? Talvez ele tenha enviado ali membros da Ordem dos Paladinos Negros para recuperar o poder da Cooke, já que lá no capítulo 211 ele disse que queria reaver os poderes que emprestou, e isso inclui o dela, só que o Saint-Germain falou que não seria necessário, né? Mas vai saber se o Barão Vermelho concordou com isso. E tem mais um detalhe importante, as meninas estavam falando justamente sobre vampiros quando do nada são surpreendidas com 3 figuras esperando por elas. Será que isso é uma pista? Será que o Tatsu está preparando a introdução de uma nova raça alienígena com temática de vampiros? Porque a gente já viu que em Dandadan nada é colocado por acaso. Se tivermos o Okarun explicando sua teoria sobre alienígenas usarem corpos humanos, e logo depois isso se confirmando na prática, pode ser que a gente veja o mesmo acontecendo aqui. E a Momo ter contado sobre o convite do Okarun e a sugestão do encontro coletivo pode ser a chance perfeita para o Okarun esclarecer de vez a situação com a Aira e talvez ela entender que os sentimentos dele não são recíprocos. E algo semelhante pode acontecer com o Gigi também, né? Ele pode ali tentar ali dar uma investida na Momo, mas não vai dar muito certo e aí ele vai perceber que realmente a Momo gosta do Okarun. Ou pode ser também um palco para mais um ataque, né? Reunindo todo mundo novamente em batalha, porque se não me engano, a última vez que a gente viu todo mundo reunido, né, lutando junto, lado a lado, né? Eu digo, os dos principais, né? A Momo, o Okarun, o Gigi, a Aira e a Vamola, foi lá no arco dos globalistas espaciais, né? Naquela página dupla simplesmente absurda. E agora eu quero saber de você, qual você acha que foi o verdadeiro motivo da reação da Momo? Você concorda comigo que é tudo uma encenação ou tem uma outra interpretação? Será que o Okarun realmente queimou a largada? E quem são aqueles inimigos que estão prestes a atacar a Rin e a Cooke? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas interpretações e teorias. Se curtiu o vídeo, deixa o likezão e compartilha para dar aquela força. Se inscreve no canal se for novo por aqui e quiser mais conteúdo de Dandadan. Muito obrigado por assistirem, um salve especial e espero ver você no próximo vídeo. Valeu e falou!